2 Coríntios, capítulo de número 3. Quem trouxe Bíblia aí, irmão? Ou acompanha as redes sociais, tem um vídeo lá muito legal, que tem uma jovem que diz assim, ó, primeira cor que você tem que trazer, você pode esquecer tudo, mas você não pode esquecer o quê? Bom, tá todo mundo com Bíblia aí, né? 2 Coríntios, capítulo 3, eu quero ler com os irmãos a partir do verso 7, tá certo? E aí eu vou fazer uma leitura, tá certo? De 11 versículos, tá certo? E eu vou ler os ímpares, vou começar com 7, vocês vão ler o 8, eu 9, tá certo? E eu preciso, em nome de Jesus, que você preste atenção no que você está lendo, tá bom? Eu preciso que você preste atenção no que você está lendo, tá certo? Porque eu pretendo ser bastante objetivo nessa manhã, em nome de Jesus. Como o pastor Valtinho, eu sei que eu não vou conseguir ser, mas eu vou tentar ser o máximo objetivo e direto com aquilo que eu queria compartilhar com os irmãos nessa manhã. Você encontrou 2 Coríntios 3, verso 7, amém? Então vamos lá, eu vou ler os ímpares e os irmãos os pares, tá bom? Tá todo mundo forte, tomar café, o café de qualidade. Aliás, irmão, antes de eu começar a pregar, Vânia, me permita, você pode dar um aplauso a Jesus assim, bem forte, por essa equipe da cozinha ali, irmão? Ah, tá fraco. Peraí, irmão. A gente tem que fazer para eles ouvirem. Pessoal da cozinha aí, ó. Glória a Deus pela vida de vocês. Vai agora, vai. Só muito cheio da glória do eu sou, viu, meu irmão? Para ficar aqui esses 4 dias entregando essa comida de qualidade abençoada. Que Deus em Cristo abençoe Yuri, a Vânia e toda essa equipe maravilhosa em nome de Jesus, amém? Então você vai ler como quem tomou esse café dessa turma que está cheia da glória do grande eu sou. Vamos lá, verso 7 diz assim, ó: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Vamos ler esse versículo 18 de novo, vamos, irmão? Vocês rupiaram. Vamos ler o versículo 18 de novo. Agora tem que ser assim com vontade, vamos lá. 1, 2, 3. Todos nós, com o rosto descoberto, contemplamos a glória do eu sou, como num espelho, sendo transformados de glória em glória, na mesma imagem do espelho, a imagem dele, como pelo Espírito do Senhor. Escuta, irmãos, quando a gente é novo convertido, e eu posso falar isso com propriedade, porque eu achava fabuloso
as histórias de Moisés, a glória do eu sou na vida de Moisés, as manifestações que esse homem vivenciou, elas são, extraordinárias, exponenciais, motivadoras, encorajadoras. E tudo aquilo que nós ouvimos aqui esses dias, nós chegamos nessa manhã, e nessa manhã basicamente o Senhor está nos fazendo uma pergunta. Nós estamos no final desse acampamento, que como eu falei, o Yuri e a Vânia nos colocaram para estudar hebraico, para entender o caráter, os atributos, o nome, a identidade do nosso Deus. E o Senhor chega para mim e para você, no fechamento desse retiro, e Ele pergunta para mim e para você: o que você quer de mim? É transitório ou é permanente? O que vocês desejam viver de mim é algo que é passageiro, que vai durar um retiro, que vai durar uma vigília, que vai durar alguns momentos? Ou vocês desejam viver algo que é permanente? O apóstolo Paulo, ele vai trazer aqui, irmãos, uma exposição teológica que eu fico logo com vontade de chorar. Porque quando você examina as escrituras, e o pastor Luiz Henrique ontem ele nos ajudou demais, porque ele nos mostrou, por exemplo, que lá no capítulo 1 do Evangelho de João, o Senhor nos deixa muito claro que ninguém jamais viu a Deus. Moisés foi levado para a fenda de uma rocha para ele contemplar a bondade do Senhor, mas ninguém jamais viu a Deus. Diz o apóstolo João no capítulo 1, no verso 18. Mas ele diz assim, mas Deus se revelou no seu Filho. A glória, o caráter, a imutabilidade, a santidade, a justiça, a retidão de Deus foram manifestadas quando Cristo, quando o Verbo tabernaculou entre nós. E no versículo 14 de 1 de João diz: e o Verbo se fez carne, tabernaculou entre nós, e vimos a sua glória. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Isso o apóstolo João. O apóstolo Paulo lá em Colossenses capítulo 1, pastor Luiz Henrique também ministrou aqui ontem. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam principados, sejam dominações, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele todas as coisas subsistem. Ele é o cabeça da igreja, ele é o primogênito dentre os mortos, e Deus fez isso para que nele, ou para que ele tivesse a preeminência em tudo. Sabe o que é a preeminência, irmãos? É aquele que é excelente, é aquele que está sobre tudo. Imagina alguma coisa, a coisa mais bela que você já viu na vida. Eu diria a minha esposa, ele é mais belo do que ela. Você imagina alguma coisa mais sábia que você possa imaginar? Ele é mais sábio. Imagina alguém mais santo que você possa imaginar? Ele é mais santo. Quando Paulo diz que ele tem a preeminência em tudo, é porque ele é maior, ele é melhor, ele é sublime, ele é grande, ele é poderoso. Nessa manhã, se eu fosse você, eu levantava a mão e eu adorava ele. A glória de Deus, tudo isso que nós ouvimos aqui foi manifestado em Jesus. Manifestado em Jesus. Só, irmão, que não dá pra gente passar aqui por Moisés e não achar isso aqui massa. Você imagina, você vai para uma vigília, você vai para um monte, fica 40 dias lá, e quando tu desce, tu tá refletindo a Shekinah de Deus. Tu não sabe, mas as pessoas começam a ficar com medo. Tu tá conversando, aí teu rosto está resplandecendo. Pastor Calbi, as pessoas ficavam com medo de Moisés. Aí Jeová também se amostrava, como a gente diz, né? Porque ele mandava assim uns trovão. O povo ficava com medo de chegar na base do monte, irmão Paulo. Moisés atrevido, ousado, corajoso, subiu no monte. Quando ele descia, o rosto dele brilhava. E aquilo era massa demais, você imagina? Só que Moisés começou a perceber que aquele esplendor era transitório.
E no começo ele colocou o véu, porque as pessoas ficavam com medo, ficavam encandeadas, ficavam maravilhadas, pastor Calbi. Mas aí depois aquele resplendor, não sei o que estou dizendo, né, Paulo? Vocês acabaram de ler. Vocês leram comigo, amém? Vocês prestaram atenção no que vocês leram? A Bíblia ainda está aberta aí, amém? Está aberta a Bíblia? Pronto, vocês acabaram de ler. O apóstolo Paulo está dizendo, ó, ele deixava o véu lá, por quê? Porque aquela glória, aquele brilho, aquele esplendor, ele ia... Quem é que quer, irmão, que os outros achem que o brilho se foi? Até um cara como Moisés, ele se viu tentado. Não, vou deixar o véu aqui, tá louco? Vou deixar o véu aqui, meu patrão. Quando Moisés começou a fazer isso, irmãos, o Senhor vai nos ensinar aqui algumas coisas. O véu ele disfarça. O véu ele esconde. O véu ele separa. Eu disse para você que nessa manhã o Senhor está nos convocando para tomar uma decisão. O que você quer viver? É temporário ou é permanente? E a gente é muito bom, irmão, em coisas temporárias. Tem gente, por exemplo, que usa o véu do legalismo. Canela de fogo, não usa uma bermuda porque vai pecar. Eu estou dizendo isso aí porque eu já usei esse véu um tempo. Aliás, muito tempo, viu, irmão? Usei até tempo demais. Tem o véu da aparência de intelectualidade. O Jesus histórico. E as evidências de não sei mais o que. O véuzão. Está vazio. Nunca esteve com Jesus. Não sabe nem quem ele é. Mas está lá o véuzão. A glória, o brilho, se um dia teve, se foi faz tempo. Hoje a gente usa o véu. Vou falar uma expressão que eu ouvi o povo falar recente, eu achei bonito, irmão. Das atividades dopaminérgicas. Uau, né? Uau. Chapei. E é uma chapada mesmo, porque passa o efeito rápido. Você está entendendo que esse véu de mentira está separando você de Deus? Está afastando você de ter um contato com a glória do grande eu sou? Está afastando você de ter uma experiência genuína? Irmãos, o apóstolo Paulo aqui, ele pega pesado demais aqui. Quem é que não queria descer do monte com o rosto brilhando, irmão Robson? O que Paulo estava mostrando, pastor Alves, para aquela comunidade, para aquela igreja, para todos nós, escute, é que a lei, ela pode até levar você a Cristo, mas somente a graça de Deus pode te transformar em alguém semelhante a Ele. A lei pode nos dar a consciência do pecado. Pastor, o senhor está falando bonito ou não? É o apóstolo Paulo que diz, Gálatas capítulo 3, verso 24, ele diz assim, ó, de maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo. A lei nos leva a entender que nós não somos capazes de atender os critérios da justiça do grande eu sou. Os critérios de santidade do grande eu sou. A lei vai me mostrar, Elan, tu és um miserável, tu não consegue, tu não pode, mas a lei só consegue me levar até ali. E aí Paulo diz, cara, aquilo lá foi muito massa, aquele véu foi muito massa, os relâmpagos foram muito massa, mas tudo aquilo ali foi passageiro. O que o Senhor manifestou em Cristo, escuta, irmão, Paulo estava dizendo que é permanente. Olha, irmão, o que o Senhor reservou para mim e para você é permanente.
Não, irmão, você não vai sair com o rosto brilhando de uma vigília, não. Você vai irradiar. Você vai irradiar a glória, a presença, a graça de Deus na sua vida. Você não vai simplesmente refletir. Você vai irradiar. Por quê? Porque antes Moisés viveu uma experiência passageira, uma experiência externa. Eu e você não. O Senhor está dizendo: o que eu tenho para você é interno. O que eu tenho para você vai mudar a tua vida. O que eu tenho a você para fazer na sua vida vai fazer de você uma nova criatura. Vocês estão comigo aqui, irmão? Amém? E aí Paulo começa a dizer isso aqui, irmão. Ele diz assim, ele chega a dizer: olha, se o que foi transitório foi glorioso, se o que foi transitório a gente fica assim maravilhado, vocês imaginam o que é permanente? E o que Deus tem para a sua vida, filho, escuta nessa manhã. Deus tem algo permanente para você. Sabe? Vamos tomar uma decisão nessa manhã, irmão. De dizer assim: Senhor, o que eu quero viver em Ti, eu quero algo permanente. Paulo mostra e ele explica aqui de maneira extraordinária, inclusive dizendo que quando o judeu, quando o praticante da lei, ele pega a lei, ele pega Moisés, ele diz: na hora que ele pega, o véu está lá. Aí Paulo diz assim, ó: mas se alguém se converte, olha para o mundo do teu lado assim com muito amor: você já se converteu? Converteu, filho? Converteu? Está só frequentando a igreja não? Converteu? Aceitou Jesus mesmo valendo? Jesus, eu estou contigo debaixo d'água, em cima do monte, no vale, na luta, na prova, na glória. Converteu? Estava conversando com o menino ontem, estava dizendo: irmão, eu disse para os irmãos: é estreito, pregar aqui é estreito, irmão. Você fica aqui 3 dias e a Bíblia borbulhando assim no seu coração, ó, vai e volta, vai e volta. E tem refluxo? Eu passei aqui 2 dias pensando, Hebreus capítulo 11. Pela fé Moisés, quando era adulto, todo mundo aqui é adulto, viu, irmão? Todo mundo aqui é adulto. Quando adulto, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Quando a gente se converte, a gente recusa algumas coisas. A gente recusa coisas que o mundo acha: ó, rapaz, tu tá frequentando o palácio, meu patrão. Você está comendo caviar, você está aí, sabe, entre os intelectuais da sua época, entre os... rapaz, tu tem certeza? Converteu, irmão. Converteu. Quando você converte, você já rejeitou alguma coisa por Jesus? Já rejeitou esse laço? Essa piricrente? Esse piricrente? Porque tem o piricrente e tem a piricrente. Esse Satanás que entra dentro da igreja só para embaraçar o moço e a moça. Pastor, mas ele é tão bonitinho, pastor. Pastor, ele tem uma conversa tão bonita. Se o senhor acreditar, ele fala até da Bíblia, pastor. O homem é direitinho um teólogo. Converteu já? Converteu? Olhou? Tem fruto de arrependimento? Irmão, quem converte tem que recusar. Moisés recusou. E ele não recusou qualquer coisa não, irmão. Ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele recusou. Aí o capítulo 11 de Hebreus segue dizendo assim, ó: ele recusou e depois ele escolheu. Ele escolheu o quê? Pagar o preço. Ele escolheu padecer com os filhos de Israel. Olha, irmão, olha aí, pastor Alves. Quando a gente se converte, a gente recusa, pastor Calbi, algumas coisas, e a gente faz algumas escolhas que são meio malucas. Olha, você quer um bizu para saber se você converteu? Se todo mundo estiver achando as suas escolhas normais, de boa assim, cara, fica preocupado. Porque quando converte,
A gente vai fazer umas escolhas assim que o rapaz, esse aí tá louco. Mas essa irmã, pelo amor de Deus, isso é uma querubina. Moisés, ele escolheu o que? Pagar o preço, meu irmão. Você sabia que aqui, eu estou olhando para a jovem aqui, irmão, crente. Eu estou olhando para a jovem aqui que é mais crente do que eu era quando eu tinha sua idade. Que a negada disse que eu era crente, sabe de nada, inocente. Tem jovem aqui que ama Jesus, irmão. Tem gente aqui que ama Jesus assim, sabe, valendo. Você sabe disso porque você já tomou algumas decisões loucas. Mas a Bíblia diz que Moisés recusou, depois escolheu. Aí lá na frente Deus diz, pastor Calbi, por que ele escolheu e por que ele recusou. O texto diz assim, ó, porque ele considerou. Não sou professor de português não, mas que verbo bonito. Moisés considerou alguma coisa que era mais excelente. E você não está considerando porque o véu está aí na sua cabeça. Você não está considerando o excelente porque o véu está aí. Está aí o véu. Você acha que é bobagem, você acha que é loucura, você acha que isso é coisa. Não, pastor Valtinho, o Yuri e a Vânia, eles são assim muito radical, eles são assim muito loucos. Não, meu filho, você não sabe o que eles estão considerando, você não sabe o que eles estão vendo. O pastor Luiz Henrique falou isso aqui ontem, mas não preciso lembrar vocês. Ele falou o que é que Paulo viu, o que é, sabe, que Enoque viu, o que é que esses homens viram. Eles viram uma coisa que só quem se converte de verdade vê. Aí fica. Eu estou compartilhando com você, eu estou testemunhando como é que fica o coração do pregador aqui no acampamento. Aí, o apóstolo Paulo no versículo 18 é o ponto talvez alto dessa exposição que ele faz. E aí ele dá o recado assim, fecha a conta e passa a régua. Ele diz assim, ó, todos nós. E ele vai dizer aqui, irmãos, os elementos da glória que é permanente. Já aprenderam a falar aqui hebraico? Já? Tá bom? Se eu fosse você, inclusive, eu fazia uma foto desse banner aqui, mandava fazer uma miniatura e eu colocava no quarto. Vou contar a vocês uma mania que eu tinha quando eu era novo convertido. Eu escrevia salmos. Não fiz curso de memorização para memorizar a Bíblia não, irmão. Eu escrevia. E eu pregava na parede do meu quarto. Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que os montes se abalem. Oh glória, há um rio cujas correntes alegram a seriedade de Deus. E eu colava assim na parede. Cara, pega isso aqui, pai, tu chegar para uma irmã convertida e tu mandar aquele... A sassa vai pegar fogo. Não tem como não pegar fogo. Tu quer enxotar o piricrente e a piricrente? É só tu falar de Bíblia com ele. Ele não aguenta não, ele pode até conversar um pouquinho, ele pode até tentar arrazoar alguma coisinha, mas na hora que ele vê que esse cara gosta de Bíblia demais, não dá pra mim não. É inseticida de gente sem vergonha, desmantelada, é Bíblia. Pode até estar interessado ali, tentar enganar você, minha filha, mas insiste, bora ler a Bíblia. Vamos ler o Salmo 119 e cada conversa a gente vai ler uma parte e nós vamos meditar. Eu fiz isso com a Isabela. A gente lê à noite, eu disse, filha, qual foi o verso que você mais gostou? Aí ela disse assim, pai, eu não sei, vamos ler de novo.
E aí Paulo vai dizer o seguinte, ó: eu falei para vocês que o que Moisés viveu foi temporário, mas o que eu estou dizendo para vocês é o que Cristo veio trazer. O que Cristo veio executar é uma glória que é permanente. E eu vou fazer aqui, não posso sair aqui do sermão, eu vou falar aqui sobre esses elementos que Paulo traz sobre essa glória que é permanente. A primeira delas, diga assim comigo, ó: liberdade. Não, irmão, desse jeito não, liberdade, né? Vai, vamos lá, 1, 2, 3. Quando a glória do eu sou é permanente, você vive uma vida livre. Paulo começa dizendo assim, ó: todos nós, com o rosto descoberto, Yuri, eu sou livre para viver o que Deus tem para mim. Eu não preciso botar véu porque o pastor Luiz Henrique não gosta de alguma coisa. Eu não preciso usar véu porque a irmã fulana de tal não gosta de alguma coisa. Eu não preciso usar véu por quê? Porque eu sou livre. Paulo está dizendo, todos nós com o rosto descoberto. No verso 17 ele diz, onde há o Espírito de Deus. Vai, crente, está com a Bíblia aberta? Verso 17, aonde há o Espírito de Deus, a glória da velha aliança, a lá de Moisés trazia escravidão. A nova aliança, ela traz liberdade. A velha aliança, ela é pautada no medo. A nova é na ousadia, pelo caminho aberto por Cristo Jesus, através do véu, que o pastor que falou aqui sexta-feira disse, que foi o seu corpo partido por nós. Isso aqui é tão forte, irmão. Porque quem é livre não se deixa mais escravizar por uma vida de aparências. Mas essa coisa é tão... Escuta, irmão, esse negócio de liberdade é algo tão poderoso que uma das poucas coisas que o diabo, pastor Calbi, trabalha tão fortemente para deturpar é a visão bíblica de liberdade. Eu estou falando aqui liberdade, talvez alguém tenha falado, pai, pastor, eu vou pegar geral. É nova aliança, filho. Mas na verdade você está com o entendimento equivocado do que é a glória do eu sou revelada em Cristo. Essa liberdade, ela não é licença para você viver de qualquer maneira. Existe a liberdade falsa. E existe a liberdade bíblica. A falsa é aquela que o homem é livre para ele fazer o que ele quiser. Ele acha que é liberdade, mas é escravidão. Pastor, e a bíblica? A liberdade verdadeira, o homem é livre para fazer o que ele deve fazer. Eu vou elocubrar aqui, irmão, um pouquinho com vocês. Diga assim comigo, ó. Existe uma diferença enorme entre o não pode e o pode não. Pegou aí a chave? A liberdade falsa está pautada no não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Você é escravo. Então você tem que viver debaixo do não pode. Quem vive debaixo da glória do grande eu sou, a conversa dele é outra. Ele pode todas as coisas, mas ele também pode não. Por quê? Porque não é mais o caráter dele que governa a sua vida. Escuta, irmão. Você pode escolher uma moça, casar com ela e viver com ela até que a morte os separe. Você pode. No caminho, o diabo, ele pode e ele vai tentar tirar você desse ambiente de liberdade que você está vivendo. Mas como você é livre, você pode não ouvir ou ceder às tentações, os planos, os projetos, sabe, aquilo que o diabo vai trazer para você. Vocês entenderam o que eu falei? Entenderam, irmão? Diga assim comigo, se o Filho vos libertar,
verdadeiramente sereis livres. Diga assim, ó, eu posso e eu posso não, porque eu sou livre. Tem aquele que não pode deixar de consumir pornografia. Por quê? Porque ele é escravo. Mesmo você sabendo, eu falei isso aqui alguns acampamentos atrás, que você está entrincheirado ao lado de amonitas desgraçados, abusadores de crianças. Ou talvez você não saiba, né, irmão? Ou finge que não sabe. Quando você consome esse lixo, você está estimulando uma indústria que está formando, sabe, um exército de homens malignos. Aí você é escravo. Debaixo da glória do grande eu sou, eu posso não. Por quê? Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Entendeu, filho, que é liberdade? Paulo diz, explica lá aos gatos, ó, não use a liberdade que Deus deu a vocês para dar ocasião à carne não. Porque se vocês derem ocasião à carne, vocês vão voltar para a escravidão. É difícil entender isso, irmão. Não é questão de não pode, de ser careta, é de não ser besta, de não ser escravo, filho. Você pode, mas você pode não. O celular está na sua mão. O celular está na mão de todo mundo. Eu concordo que hoje é mais difícil, porque a difusão da pornografia, a difusão da imoralidade, a difusão, sabe, dessa cultura que tenta macular exatamente a glória do grande eu sou, o caráter de alguém que é imutável, que é autoexistente. Mas na glória do grande eu sou, na nova aliança, você não é mais escravo, irmão. Você não precisa colocar um véu, porque você é livre. Você é livre. Você é livre para você viver uma vida consagrada ao Senhor. Deixa eu dizer aqui, irmão. Eu não vou dizer que é o que eu penso não, viu, irmão? É o que Paulo diz. Moisés não era. Aqueles homens não eram. Apesar de toda a glória que eles tiveram contato ali, eles não tinham liberdade. Por quê? Porque eles estavam vivendo debaixo da lei. A liberdade veio quando Cristo tabernaculou entre nós. É Ele que faz você ser livre. Pensa numa vida massa, irmão. Pastor, eu gosto de ser revolucionário. Irmão, não tem nada mais revolucionário hoje do que você ser virgem, de você dizer assim, rapaz, eu vou me guardar para minha esposa. Vai ter uma festa no céu e um fuzuê no inferno. Eu vou contar aqui, irmão, eu fiz muita hora com Satanás no dia que eu me casei. Você acha que foi fácil? Eu casei com 25 anos, filho. Eu podia pecar? Podia, mas eu podia não. Fui para a lua de mel. Cheguei no Marina Park. Olha aí, filhinho. É, meu filho. Eu li 2 salmos. Um bom crente pentecostal, né, irmão? Salmo 127, Salmo 128. Fiz uma oração. A Vânia dizendo assim, é crente. Na verdade, eu queria só fazer hora com Satanás mesmo. Eu disse aqui, ó. Eu e a minha mulher, nós somos diferentes, Satanás. Eu e a minha casa, nós somos diferentes. Eu fui liberto pelo amor de Jesus, pela graça de Jesus. Se tu quiser escravidar o mundo todinho, tu escraviza. Mas eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Ei, macho, isso aqui é liberdade, filho. Tu acha que liberdade é fazer o que está todo mundo fazendo? Liberdade é viver o que está todo mundo vivendo. Isso aí é você, sabe, andar com a manada. Você não está nem se sentindo, você está andando e você está sendo empurrado pela boiada.
A liberdade, a glória do grande eu sou, vai fazer você subir uma escada rolante que está descendo. Está todo mundo indo para o norte e você está indo para o sul. Está todo mundo indo numa direção, você está indo. Por quê? Porque você é livre. O pecado, diz a Bíblia, não terá mais domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. É a graça que faz isso, é a graça que nos empodera, é a graça que nos ajuda, é a graça que vai fazer você dizer: eu posso, mas eu posso não. Quem vive de não pode é legalista, irmão. Nessa nova aliança, nós somos chamados pelo Senhor a encarar a nossa realidade. Que é o que, pastor? Meu filho, eu e você, nós somos pecadores miseráveis. Você sabia disso? Você sabia que a gente jamais seria capaz de atender aos requisitos mínimos da santidade e da justiça de Deus, mínimos. Mas o Cordeiro tabernaculou. E aí quando ele tabernaculou, ele disse assim: ó, eu vou encher vocês do Espírito Santo, eu vou encher vocês de poder. E aí não vai ser mais vocês que vão viver, é Cristo, a glória de Deus revelada, que vai viver em vocês. Vocês estão pegando o que o Senhor está falando essa manhã? É permanente quando é assim, irmão. É permanente quando não é externo. É permanente quando você não está vestindo uma roupa só porque alguém disse que aquela roupa era roupa de crente. Claro que quando ele vem, mora dentro de você, você não vai vestir o que você quer. Por quê? Porque você agora tem o Espírito Santo morando em você. E você é um santo, é uma santa mulher de Deus, é um santo jovem de Deus. Você não vai mais andar por vista, você vai andar debaixo do governo dele. E não tem coisa melhor para viver nessa terra do que andar debaixo do governo dele. Diga assim: na glória do grande eu sou livre. Eu sou livre. Paulo diz, ó, todos nós com o rosto descoberto. Negócio de véu. Nós não precisamos de véu mais. Segundo, diga assim comigo: intimidade. É a segunda característica da aliança permanente. Porque na de Moisés tinha aquela pirotecnia. Mas era algo passageiro, irmão. E Paulo vai dizer assim, ó, nós contemplamos. Está na sua Bíblia, tá, irmão? Versículo 18. Nós contemplamos o que? A glória do... Pastor Luiz Henrique ontem, ó, o que é que você está vendo? A confirmação da palavra. Pastor Luiz Henrique ontem, mas o que é que nós estamos vendo, irmão? Intimidade se desenvolve nisso, se desenvolve no relacionamento. E o texto vai dizer assim que a gente está contemplando a glória do Senhor como no espelho. Isso aqui é muito forte. Porque nesse espelho você não vai ver você. Quando eu li isso aqui, irmão, eu não entendia nada. Você vê como é que é as coisas de Deus. Aí um dia eu estava estudando sobre o tabernáculo. Aí eu fui ler sobre a bacia de bronze. As coisas que o Espírito Santo faz com a gente. Aí eu estava lendo a bacia de bronze. A turma ia lavar com a água, com a palavra. Lavava o rosto, lavava as mãos. E via o reflexo. Ao Senhor. Só tu vai para a palavra. No que é permanente, ó, você vai para a palavra. Aí você não vai ver você. Você vai ver Ele. E quando a gente vê Ele, irmão, escuta. Quando a gente vê Ele, a gente vê o que a gente tem que mudar. Você está entendendo isso aqui, tá, irmão? Intimidade é exatamente isso. Você vai convivendo e você vai sendo transformado pelo relacionamento.
Nós temos esse privilégio de, na glória do grande eu sou, ser transformado, ou melhor, contemplar a glória do Senhor. É um privilégio superior de Moisés. Eu sou um cara, vou só dar aqui um exemplo, grosseiro. Aí quando eu contemplo a glória do Senhor, aí eu vejo que Ele é manso e humilde de coração. Aí eu tenho duas escolhas. Ou eu coloco um véu, digo assim, eu sou pentecostal, eu sou grosso mesmo, eu dou escolhendo todo mundo. Ou eu tiro o véu, e o Senhor, eu sou um miserável, Senhor. Jesus, eu quero ser manso como o Senhor, Deus. Eu quero ser humilde como o Senhor, Deus. Eu quero ser humilde como Tu, Jesus. Jesus, eu quero, ser uma pessoa fácil, como o Senhor é fácil. Tu está entendendo, irmão? Vai querer o véu? Ou vai querer encarar o espelho? Vai querer o temporário? Ou vai querer o permanente? Teve um dia que eu estava numa correria tão grande, muita coisa na cabeça, preocupação, ansiedade. E eu acabei corrigindo a minha filha como um cristão não deve fazer. Na carne. Com soberba no coração. Eu passei alguns dias ruins, irmão. Porque no meu coração, minha natureza disse, não, mas eu tenho que corrigir. Mas o espelho estava diante de mim. Ele dizia assim, ó, eu não corrijo você desse jeito. Eu disse, Senhor, eu faço o quê? Eu disse, você vai chamar sua filha e você peça perdão a ela. Porque ela vai aprender quando ela crescer que ela vai errar. E quando ela errar, ela não vai ter dificuldade de pedir perdão. Porque o papai erra e quando ele erra, ele pede perdão. Você vai querer o véu? Ou você vai querer andar com ele? Eu disse ali para os irmãos, irmão, casamento é filé demais, irmão. Não sei como é que a negada fala mal do casamento, pastor Calbi. Para mim tem sido desafiador a paternidade. Tem sido confrontador demais. Mas eu queria glorificar a Deus aqui diante de vocês. Porque o espelho sempre está lá, irmão. Todas as vezes que eu peco, todas as vezes que eu erro, todas as vezes que, eu deixo que as experiências ruins que eu tive na minha criação se apoderarem de uma circunstância. Pastor Luiz Henrique, a glória do Filho unigênito do Pai está lá. E sabe qual é o maior desejo da minha vida? É permanecer. Uma das coisas que eu mais admiro nos nossos pastores é exatamente isso, a permanência. A permanência é uma bênção, irmão. Você ser pentecostal, você acreditar nas coisas de Deus por 5 anos, por 10 anos, por 15 anos é muito bom. Mas eu quero continuar acreditando. Eu quero continuar olhando esse espelho. Porque na intimidade não tem cerimônia, irmão. Chamei a Belinha. E sentei. Eu disse, filha, você fez isso, isso e isso. Você desagradou o Senhor. O coração ficou sujo.
Mas o coração do papai também ficou sujo. Porque Deus não nos corrige assim. Eu preciso que você saiba que o papai está lutando para ir para o céu, tanto quanto eu quero que você vá. Eu preciso que você veja Cristo em mim, filha. Eu estou fazendo aqui, irmão, não vai valer de nada. Se a minha esposa, se os meus filhos não virem Cristo em mim, ninguém vai discipular a minha casa, irmãos. Amo meu pastor Calbi, amo meu pastor Valtinho. Quem vai discipular a minha casa sou eu. Mas para eu poder discipular alguém, eu tenho que estar diante dessa sarça que está queimando. Porque senão a autossuficiência toma conta de você, irmão. Você acha que você já sabe, você acha que você é ousado, você acha que não sei o que, a gente não sabe de nada, irmão. Nós não sabemos de nada. O pouquinho que a gente tem por causa da misericórdia dele. Então nessa nova aliança, nessa aliança de graça, nessa aliança que Paulo diz que é permanente, pastor Luiz Henrique, que é permanente, Yuri, nós temos liberdade e nós temos intimidade. E intimidade é exatamente a licença para você ser quem você é, para você reconhecer as suas falhas. Você não precisa se esconder, você não precisa omitir, não. Você erra, quando você erra, você se arrepende, você pede perdão e você muda. Não, pastor, mas a minha personalidade, diga meu pecado. Não, irmão, não vamos usar conversa de botequim como motivo ou justificativo para os nossos pecados, não. Você acha que você, porque eu sou, meu temperamento é tal, então eu xingo todo mundo. Que história é essa, irmão? Você já leu sobre Pedro? Você conheceu Pedro? Você conheceu João, que a negada fica dizendo que ele era o amoroso? Filhinhos, não sei o que, filhinho para cá, filhinho para lá, filhinho para lá. Mas um dia desse, ele estava pedindo para Deus mandar fogo e matar um samaritano. É o Joãozinho. Sanguíneo. Sanguíneo, até ficar diante do espelho. Você vai querer usar o véu do temperamento? Então fica aí no temporário. Eu quero uma coisa que seja permanente. Eu não quero passar chuva com Jesus não, irmão. Eu estou nesse negócio, eu entrei nesse negócio, sabe, para viver algo permanente. Vai 27 anos, sabe, e eu quero mais, eu estou sedento, eu preciso, sabe, eu estou aqui e fica borbulhando aqui dentro de Jesus, eu quero mais, eu quero estar perto, eu quero estar nesse espelho, sabe, quando o Espírito Santo passa assim, uma semana sem me corrigir, uma semana sem me disciplinar, uma semana sem me acochar, eu fico preocupado, porque a falta da correção, a falta da direção, pode ser que tenha algum véu ali. Estou me empolgando aqui, Jesus. Terceiro. Diga, a nova aliança, escute, ó, na nova aliança, a glória do grande eu sou, diga comigo, ela é eficaz. Eficaz. Lá, na antiga aliança, Paulo vai dizer, ó, era algo externo. Era visível, mas era externo. E se era externo, era temporário. Pastor, onde é que está isso no versículo? Está lá, irmão. Ele vai dizer, ó, nós somos transformados. Diga comigo, somos transformados. A Bíblia está aberta, ele diz assim, ó, na mesma imagem. Cara, isso aqui é massa demais. Diga assim, ó, na mesma imagem. Na imagem de quem, irmão? Cristo. Escuta, você não tem que ser igual a ninguém, não. A gente não vai ser tudo robô, não. Mas a imagem a qual nós vamos ser transformados é a imagem dele. Porque a glória é dele, a justiça é dele, o caráter reto é o dele. Sabe, quem tem de fato obras de justiça é ele. É ele.
Essa aliança, ela é eficaz. Aí o negócio pega. E eu vou dizer, eu vou repetir. Cara, eu estou pregando aqui para jovem crente. Viu, Yuri? Tem uma galera aqui que ama Jesus. E eu vou dizer uma coisa para vocês. O que Deus vai fazer na sua vida vai ser eficaz. Talvez você não está entendendo. Quando eu me converti, irmão, eu era meio não, irmão. Eu era todo. Eu não tinha um pingo de juízo. Louco. No tempo pequeno da El Betel. Hoje está uma benção, está confortável, né? Mas quando começava o louvor, o Alberto lá ministrando, a igreja lotava, ficava o corredor do lado de fora da igreja com telão, não era, pastor Calbi? E quando eu sentava na ponta, no corredor do tempo pequeno, como a igreja lotava demais, irmão, as cadeiras ficavam o corredor estreito, não era, Yuri? Meu irmão, eu estava lá, voando nas asas do Espírito, pastor. Eu dei muita mãozada em gente desligada andando no culto. Acaba passava e pá! Eu digo, aleluia! Pastor, o que é que o senhor fazia? Eu fechava o olho e virava para o outro lado. Eu digo, era um demônio que estava passando aí, ó. Louco, irmão. Aí tinha algumas pessoas da minha família que diziam, não, isso aí é fogo de palha. Tinha algumas pessoas da igreja que diziam, não, isso é tudo. Mas é porque eles estavam na ótica de Moisés. E quem me encontrou, irmão, foi aquele que criou essa nova aliança. E o que Deus vai fazer na sua vida vai ser eficaz, jovem. Ninguém acredita em você. Você nunca ouviu uma palavra de encorajamento do seu pai. Você nunca ouviu uma palavra de encorajamento da sua mãe. Talvez ninguém na igreja chegou para você para dizer, pai, você é capaz, você pode, você vai além, sabe? Talvez ninguém chegou para você e disse isso. E o Senhor trouxe o pastor Elano, colocou uma mensagem no meu coração, e ele manda eu dizer para você nessa manhã que o que ele vai fazer na sua vida vai ser eficaz. Ele vai pegar você, ele vai transformar você num novo homem, numa nova mulher, e ele vai fazer uma obra eficaz. Ele vai mudar a tua história, ele vai te fazer protagonista de algo novo. O pastor Luiz Henrique pregou aqui ontem, e eu estou lembrando a você, ele vai começar algo novo, grande e poderoso através da sua vida. Disse para o meu irmão do teu lado, diz assim para ele, não, era de uma palavra de incentivo que tu estava precisando? Pois pega essa daí. É Ele que vai fazer. É Ele que vai operar. E quando Ele opera, a Bíblia diz assim, pastor Alves, porque dele é o querer e dele é o realizar, dele é o operar, amém? Estou terminando, filho. Aguenta a coisinha aí. Vocês vão ter que ouvir tudo, viu, irmão? Que eu passei os 3 dias aqui, vocês não sabem os treitos. Compartilhei com o Luiz Henrique ali, com o pastor Luiz Henrique os treitos, irmão. O texto vai e volta, vai para a cabeça, desce para o coração, depois some, depois volta de novo. Vocês não sabem os treitos. Diga assim comigo, ó, a manifestação da glória do grande eu sou na nova aliança é progressiva. Ainda o verso 18 diz assim, ó, nós somos transformados na mesma imagem de glória em glória. De glória em glória. Progressivo. Irmão, a gente tem que ficar mais crente, filho. Acho que eu não estou assim ficando muito crente não. Então vamos resetar o jogo. Dá um reset hoje, reconciliar hoje. Porque Paulo diz que quando a gente converte, começa isso aqui, ó, Yuri. Quando converte, a gente sai da perspectiva da velha aliança e entra na nova. E na nova, a transformação é progressiva. Transforma, irmão. Eu vou dizer, Jesus é quem sabe moer gente, é Jesus, irmão. O problema é que muitos de nós, a gente prefere usar um véu. Rapaz, todo mundo na igreja sabe que eu sou crente. Pastor
me vê como uma bênção. Eu não preciso mostrar. A minha esposa é uma mulher de Deus, ela não vai dizer que eu sou um satanás dentro de casa. Meus filhos não vão dizer que eu sou um carniça. Não, irmão. Na nova aliança, o negócio é progressivo. Ele vai transformando a gente de glória em glória. Sabe, irmão? A gente vai chegando perto dele. Nós ouvimos aqui homens de Deus falando. A gente vai chegando perto dele. E é impossível a gente ir chegando perto dele, a gente ir caminhando com ele, e a gente não ir se tornando mais humilde, mais quebrantado, mais ciente das suas próprias limitações e dos seus próprios pecados. O profeta Isaías é uma referência nisso. O homem profetizava para reis. O homem era poeta, pastor. Não tem um profeta na Bíblia que escreva como o profeta Isaías. E Deus é tão bom que quando ele quis chamar um profeta para ser messiânico, ele chamou Isaías. Por quê? Porque ele ia escrever: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do incremento desse governo e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Olha como é que o cara escrevia, irmão. Aí Deus chamou um profeta assim, poeta. Escrevia assim com música. Só que esse cara, ele tinha lábios impuros, irmão. E aí, pastor? E aí não tem problema, irmão. A caminhada é progressiva. Uma hora dessa aí, o serafim vai chegar, Yuri. Ei, se eu disser que tem serafim aqui nessa manhã, irmão, ô glória. Ei, tem gente aí, você não estava contando com isso, mas ele vai queimar você hoje, ô glória. Ô glória, essa glória, aquele fogo que estava queimando a sarça, vai pegar em você hoje, ô glória. Vai pegar, pegou Isaías, pegou o pastor Elano, está pegando, vai pegar você, por quê? Porque você vai continuar crescendo, você vai continuar avançando, você vai continuar se arrependendo, você vai continuar mudando, por quê? Porque na nova aliança, a aliança de Cristo, a glória do grande eu sou na nova aliança, ela propicia uma mudança de glória em glória. Acho que não estou sendo convincente, não. Eu vou falar só de Pedro, para poder mudar aqui. Pedro era um cara que no primeiro acosto, de verdade, irmão. Quando era só uns guarda-velho, ele puxou a faca. Ainda quis fazer uma graça, pastor Alves. Mas quando o negócio pegou, Davi, quando o negócio pegou, Yuri, ele negou Jesus por 3 vezes. E Pedro ficou mal. Pedro ficou bem ruimzinho, irmão. Quando Jesus ressuscita, ele diz assim: avisa aos discípulos e a Pedro. Cara, talvez se fosse a gente como líder, como pastor, a gente tinha matado um Pedro, irmão. Aquilo lá presta para dar de um carniça daquele. Jesus disse assim: avisa para os discípulos, mas vá atrás de Pedro. Porque ele não sabe, mas na nova aliança, o que eu estou fazendo na vida dele é progressivo. Ele não sabe, mas é de glória em glória. Ele fraquejou, ele caiu, ele negou, mas ele nem sabe. E Jesus até disse isso para ele: só vai passar um tempo em que tu vai para onde tu quer, tu usa as tuas mãos para fazer o que tu quer. Vai chegar um dia que você não vai poder fazer isso, porque as suas mãos vão ser conduzidas por outros. E o texto diz, o apóstolo João diz que Jesus estava falando sobre a morte de Pedro. Pedro, de um cara que talvez tivesse sido rejeitado por nós, talvez não passasse numa escola de obreiros,
talvez não fosse digno de compor o nosso ministério. Jesus olha para ele e diz assim: você vai ser dos caras que vai entregar tudo. Que vai entregar tudo. A gente não quer nem deixar de pecar, irmão. Que glória é essa que a gente está vivendo? A tradição conta que quando o prenderam, quando ele foi condenado à crucificação, ele só manifestou um desejo. Ele disse: cara, vocês vão me matar, beleza, mas dá um jeito de mudar a posição dessa cruz, porque eu não sou digno de morrer como ele morreu por mim. Você está entendendo? Isso é permanente. Isso é permanente. Isso é o que está na nova aliança. É algo que é de glória em glória. Você chegou aqui talvez nesse acampamento e você chegou aqui acabou de acontecer um tropeço na sua vida. Você veio para cá rebocado pelo anjo. Você veio para cá porque o líder de jovem da tua igreja é uma bênção. Ele não desistiu de tu. É igual a Jesus. E tu tá aqui. Ei! Tu tá aqui. Sabe o que é que Jesus está dizendo? Pastor Elano, avisa para ele que esse tropeço, ele é temporário. O que eu tenho para a vida dele é eterno. Ei, filho, não é esse tropeço que você teve que vai definir quem você é, que vai definir o que você vai viver. Ele está te dando uma oportunidade hoje, agora, daqui a pouco. Ele está te dando uma oportunidade. Ele diz: só chama os discípulos, avisa os discípulos e a Pedro. E o Senhor está dizendo: avisa ele, avisa ela, avisa ele, avisa ela, que aquela ligação, aquele irmão que abençoou o acampamento, o líder de jovem ligou, insistiu, correu atrás. É porque Deus está dizendo que não é esse tropeço que vai definir você, não é essa situação que aconteceu que vai acabar com a sua vida. Ele está te chamando para viver e andar de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. Fica de pé aí. Ei, não despeça não, olha aqui para mim, ó. Olha aqui para mim. Você vê que eu mandei vocês ficar de pé e estou pedindo para olhar para mim, não é o derrota, viu? Eu vou subir aqui. Essa aí foi paia, né? Misericórdia. Olha aqui, irmão. Paulo termina no versículo 18. Ele dizendo o seguinte, ó: essa nova aliança. Ei, Yuri. Ei, Yuri. É ele. Aquele, é ele. Eu vou subir aqui, irmão, porque tem gente. Escuta, irmão, escuta. Eu tenho que fechar o raciocínio aqui. A glória do grande eu sou revelada na nova aliança. Ela traz liberdade, ela traz intimidade, ela traz progressividade. E escuta, irmão. Você sabe por quê? Ela é eficaz, eu não posso esquecer disso, ela é eficaz. Mas você sabe por que ela tem essas características? Paulo diz no final do versículo 18: porque ela é operada pelo Espírito Santo de Deus. O que fazia a experiência de Moisés, Vânia, ser temporária, era exatamente a ausência do Espírito Santo morando. E o Senhor está dizendo que o que você vai viver vai ser permanente. Não é porque tu é crentão, não é porque tu é o bonzão, não é porque tu é o canela de fogo. Não, é porque dentro de você o Paráclitos de Deus, já que a gente está falando aqui grego, hebraico, o Paráclitos de Deus está morando dentro de você. Paulo diz assim, ó: como pelo Espírito Santo de Deus.